Todos bem-vindos, pessoal. Estou esperando todo mundo entrar na sala para o nosso evento. Ainda temos alguns colegas para entrar. Nossos palestrantes de hoje à noite, nosso presidente Rodrigo já está aqui conosco. Você que está entrando, espero que esteja me ouvindo bem. A gente queria saber de onde é que você é. Queria saber em quantos estados a gente tem representados aqui. Então, se puder, se estiver aí no computador, me faz um favor. Coloca aqui no chat da sala de onde é que você está falando. Sejam todos muito bem-vindas ao nosso evento aqui da Comissão de Enunciados. A gente está muito feliz de poder dividir essa noite com todos vocês por aqui. Então, deixa eu ver aqui, o pessoal começou a escrever Sorocaba, Porto Alegre, aquela do Rio de Janeiro, Amanda de São Paulo, a Nádia está mais perto, Amanda está aqui em Vitória da Conquista, tá certo? Caldeirão tem aqui a Cristi, que é daí, tá sua vizinha, Marília também está mais perto de você, Luciane está lá em Porto Alegre, Marina está em Goiás, e o pessoal está chegando, ó. Cristiano está de Petrópolis, e aos pouquinhos vai todo mundo se juntando aqui, vai todo mundo se organizando para poder a gente começar o evento. Pessoal, a gente vai começar o evento em mais uns 2 minutinhos, é só o tempo da gente conseguir admitir todo mundo para poder entrar na sala, tá? A partir de agora, meus amigos palestrantes, eu estou mutando todos para poder ficar mais fácil, para que a gente possa seguir com o evento sem nenhuma interferência. Então, Rodrigo, inclusive você, lembra de abrir o microfone quando for começar a falar, tá? Deixa eu colocar mais o pessoal que acabou de entrar aqui dentro da sala. A gente possa ter uma noite muito tranquila. Deixe eu ver se está tudo certo aqui. Nossa gravação está ok. Bom, nós temos quórum, meu caro presidente, e se você me permite, deixe eu fazer o seguinte. Deixa eu dar as boas-vindas de novo para todo mundo aqui, os que estão chegando agora, convidar você aqui para destacar a imagem para todos vê-los. Eu sei que o dia foi puxado, que a semana está corrida, mas que bom que você conseguiu um prazozinho aqui, um tempinho na agenda para poder a gente conversar. Rodrigo, o tema da nossa conversa de hoje é como enfrentar os nossos desafios contemporâneos, ou seja, quais são as principais questões que hoje nos atormentam, e atormentam a todos, aos advogados, aos promotores, aos magistrados, às partes. E aí, o papel dos anunciados tem muito a ver com isso, tem muito a ver a gente dividir um pouquinho da nossa percepção daquilo que ainda não está pacificado, daquela ideia que você tem, que talvez possa ajudar um colega que está em outro lugar do Brasil e que ainda não teve tempo de parar para pensar sobre isso. A gente já passou de 50 enunciados do nosso IBDFAN, os anunciados são cada vez mais usados por magistrados. Nosso Rônia, que está aqui na sala, está sempre acompanhando e está colocando lá no site do IBDFAN essas informações atualizadas para a gente. E sem mais delongas, meu caro, eu quero agradecer a você mais uma vez a participação. E, antes de você começar, se você me permite, eu queria apresentar os demais integrantes da Comissão Nacional de Enunciados, para quem está aqui na sala e não conhece, tá certo? Eu estou trazendo aqui para o destaque a professora Marília Xavier, direto de Curitiba, nossa professora da Universidade Federal do Paraná, a professora Simone Tassinari, quase vizinho, né, Simone? Ali, agora, só que no Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre as meninas aqui da nossa comissão, a ausência hoje é a professora Luciana Brasileiro, tá? Que tinha um compromisso e no local está sem internet, não pode participar. Mas, vizinho aqui a Luciana, nós temos o professor Gustavo Andrade, nosso vice-presidente do IBDFAN Pernambuco, tá? Eu vou trazer aqui para o destaque o professor Ricardo Calderon, também do Paraná, e fechando aqui a nossa equipe que vai trabalhar nas propostas, antes de vocês, associados, poderem participar, meus amigos, da votação, o professor João Aguirre, que está aqui conosco. Rodrigo, é esse o nosso time para começar o desafio de mais um congresso e de mais uma preparação para os enunciados, meu caro. Eu vou deixar todo mundo em destaque para você poder cumprimentá-los, saudar todos, e daqui a pouco a gente volta aqui para a plateia para poder assistir à sua fala. A palavra é sua, amigo.
Tá. Bom, boa noite a todas as pessoas. Olha, esse time é um super time, né? Essa equipe aí que tem trabalhado, trabalhou da vez passada, está trabalhando agora e tem muito trabalho pela frente. Quero lembrar também a equipe de assessoria nossa, que é a Maria José Marques e o Rony Botelho, nosso assessor jurídico, que está aí sempre dando suporte. Nós não vivemos sem eles, né? E essa equipe, essa comissão dos enunciados. Não conta, o que eu vou falar não pode sair daqui, vocês não podem contar para as outras. Eu acho a comissão uma das mais importantes do IBDFAN. Por quê? Porque ela vai fazendo a direção e colocar, transformar algum pensamento em enunciado. Isso é da maior importância, uma importância histórica, né? E, portanto, a elaboração de enunciados, ele tem, além dessa importância histórica, ela é um processo democrático entre nós, para que todos nós possamos participar disso, né? Os que estão aqui, os que não puderam estar, mas que já mandaram suas propostas de enunciados, isso é o direito vivo, isso é participar de um processo histórico de construção de um novo direito das famílias. E esse é o compromisso do IBDFAN, nessa entidade político-científica sem fins lucrativos e que vai estar cada vez mais interessado nessa democratização do pensamento, né, democratização das ideias. O IBDFAN é uma entidade democrática onde cabem todos os pensamentos e, afinal, é assim que a gente vai construindo, fazendo a dialética do direito, então é importante. Então, a participação de todos, esses enunciados, é um processo democrático muito importante. E o resultado final ele é mais importante ou tão importante quanto. Mas o processo também é muito importante, né? E nós sabemos que o direito, ele tem hora que nós vamos nos encalacrando em algumas coisas, que a gente lê aquilo ali na lei e fala, mas que coisa burra, por que que é assim, né? A lei, será que, né, como eu não quero roubar a cena de quem vai falar sobre isso, mas, por exemplo, uma decisão da ministra Nancy Andrighi de 2022, tem várias, depois vai ter um especificamente sobre isso, enaltecendo o enunciado 32 do IBDFAN, que fala daquela questão do rito processual, né, dos ritos executivos de alimentares, né, que tem aquela discussão que eu nunca entendi por quê, mas assim, olha, se você for entrar com uma ação de alimentos pelo rito de prisão, é uma coisa. Se você for pelo rito, né, da penhora, para penhorar, você tem que fazer um outro processo. Enfim, nós queremos simplificar a vida das pessoas. Esse é só um pequeno exemplo, tem vários outros exemplos que vai ser dito aqui, né, mais tarde, mas então nós estamos construindo, né? Nós estamos construindo esse novo direito de família, ou melhor, direito das famílias e sucessões, né? Porque tem algumas coisas que são impensáveis. E o mais importante é que esses enunciados eles têm sido muito respeitados, mencionados nos tribunais, em todos os tribunais, né? Nós temos aí uma lista de diversos julgados em que esses enunciados foram mencionados, citados ou deram apoio a uma decisão. Portanto, esses enunciados, e particularmente os enunciados do IBDFAN para o direito de família, tornou-se uma importante fonte do direito, né? Nós sabemos que as fontes do direito, que não é só a lei, embora algumas pessoas até confundam e acham que a lei é a mais importante. Não é. Eu, particularmente, acho que o mais importante são os costumes. Mas, enfim, essa interpretação da lei, interpretação é subjetiva, cada um pode interpretar, e quando nós chegamos em um consenso dessa interpretação e que nós anunciamos, que nós enunciamos, né, esse pensamento, isso vai virando uma fonte muito importante para sustentar, para melhorar as decisões. Então, eu queria só chamar a atenção, né, realçar a importância desses enunciados. Por isso que eu disse que essa comissão dos enunciados é uma das mais importantes do IBDFAN, porque nós estamos produzindo uma fonte do direito muito preciosa, muito preciosa. Então, não quero me estender aqui, eu só quero agradecer
a toda a comissão, né, que eu vou me poupar de nomear a todos para não alongar muito, né, mas estão todos aqui vendo, né, e com os nomes escritos na tela, está todos nós sob a batuta do Marcos Eirard, e também as pessoas que estão aqui presentes e as pessoas que já mandaram os enunciados, e ainda dá tempo, né? Depois o Marcos vai falar mais sobre isso, sobre essa questão prática, essa discussão, que era um processo muito democrático, né? E, bom, então é isso. Parabéns a todos que se empenham nessa ideia de enunciar o direito, né? Trazendo essa interpretação, ajudando a fazer essa nova interpretação. Muito obrigado. Eu vou ficar mais um tempo. Eu estou doido para ver vocês falarem, mas eu tenho outro compromisso ali na sequência, mas vou ficar aqui até o último minuto, porque eu quero ouvir todos vocês. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez. Obrigado, meu presidente. Vou aproveitar que você fez referência e vou matar aqui ela de vergonha. Vou botar Maria José aqui no destaque. Para quem não conhece Maria José, agora ficar conhecendo. Rodrigo está coberto de razão. Esses dois personagens que estão aqui na tela, sem Maria José e Rony, o IBDFAN não seria o IBDFAN do jeito que a gente conhece. Então, a gente está fazendo esse evento porque eles aqui nos ajudaram. Aqui está faltando um terceiro membro dos Três Mosqueteiros, Amaran, tá certo? Mas vocês dois estão aqui representando toda a equipe do IBDFAN. Então, sejam muito bem-vindos, meus amigos, aqui na sala. Rodrigo, eu vou também aproveitar aqui o momento, vou colocar todo mundo aqui em destaque para saudar o nosso presidente do IBDFAN na Paraíba, recém-eleito, o professor Gabriel Honorato, que está ali quietinho, achou que eu não ia vê-lo, mas ele está aí, ó. Para quem não conhece, aí o professor Gabriel Honorato, o pai da Olívia, que para mim é o que vale agora no currículo dele. Espero que esteja tudo bem com você, amigo. A gente tem aqui também a doutora Fernanda Las Casas, a nossa presidente da comissão de pesquisa do IBDFAN. Para quem não conhece, Fernanda está aí. E vou aproveitar o destaque da Fernanda para saudar todo mundo da comissão de pesquisa que vem apoiando, que vem trabalhando em conjunto com a gente aqui do IBDFAN. Eu estou vendo o Leonardo, estou vendo a Lívia, estou vendo a Edenilza, um monte de gente aqui na sala. Obrigado pela participação. Mas vamos seguir o evento. A gente já começou aqui com o nosso presidente falando da importância dos enunciados. E para essa primeira mesa, pessoal, a gente vai fazer hoje um evento em 3 atos. O primeiro ato, a gente vai tratar um pouquinho sobre direito de família. E, na sequência, a gente vai ouvir o professor João Aguirre, depois a gente vai ouvir a professora Marília Xavier, depois a gente vai ouvir o professor Ricardo Calderon, tá certo? Então, meus amigos, o agradecimento é duplo de aceitarem aí a responsabilidade da gente seguir discutindo as propostas dos enunciados e participarem hoje do evento e conversarem um pouquinho com a gente sobre a percepção de cada um de vocês sobre os enunciados. Marília, Ricardo, vamos ficar junto com a turma assistindo agora o Agui falando. Daqui a pouco a gente chama vocês aqui de novo para o destaque. Então, meu caro João, por favor, a palavra é sua, amigo. Muito obrigado, meu querido amigo, meu irmão, Marcos Erhard. Queria cumprimentar a todas e a todos, falar que é uma honra estar aqui, é uma honra enorme participar dessa comissão de enunciados, que é presidida pelo Marcão, assim, de uma forma sensacional. O trabalho que vem sendo feito nos enunciados é um trabalho muito importante. Eu cumprimento aqui o nosso presidente, todos os membros da comissão, Maria José, Roner, que são sensacionais e fundamentais para o BDFAN, e todos vocês que estão aqui com a gente, as pessoas da minha amiga Fernanda Las Casas, que está fazendo um excepcional trabalho na comissão de pesquisa, e o presidente Gabriel Honorato, também meu amigo, um grande abraço, cumprimento a todas e todos na pessoa dessas duas grandes figuras do IBDFAN. O que eu queria começar falando, a gente fez uma divisão aqui, eu vou falar um pouquinho mais da questão histórica, eu vou falar dos primeiros enunciados, que eu acho que é muito importante isso, porque quando a gente pensa em direito de família, a gente pensa no IBDFAN, né? Nesse sensacional instituto ao qual pertencemos e que vai fazer aí, há 30 anos já muda, transforma o direito de família brasileiro. Eu digo que o BDFAN é o moto propulsor dessas grandes transformações do direito de família brasileiro. E isso a gente vai conseguir verificar
com uma análise singela que eu vou fazer aqui, e muito mais aprofundada vai ser pelos meus colegas, de alguns enunciados, partindo do primeiro enunciado, para a gente ver, olha como o IBDFAN já estava diante do seu tempo, já trazia os seus enunciados, fruto da pesquisa, fruto da discussão, fruto da participação de vocês, que vão formular novos enunciados agora para a gente, nesse ano de 2025, que é muito importante isso para que a gente consiga transformar o dia de família e atingir um ideal de exercício da cidadania, que é muito importante porque o dia de família das sessões é o que toca mais fundo na coletividade e ele traz efetivas transformações no dia a dia e é para isso que a gente se dedica tanto a esse ramo fundamental do direito privado. Então, eu trouxe aqui, para não me alongar por demais, alguns enunciados, vou fazer para ficar mais fácil, vou fazer um compartilhamento, alguns enunciados que, para mim, demonstram toda a importância dos enunciados do IBDFAN, como ressalvado pelo nosso presidente Rodrigo, e ressalvado pela ministra Nancy Andrighi, para vocês verem como o IBDFAN está sempre trabalhando, produzindo, se destacando, consolidando entendimentos aqui, trazendo enunciados e acaba por repercutir na vida jurídica nacional. O enunciado de número 1, o primeiro enunciado que eu vou trazer aqui, é exatamente o enunciado de número 1, que diz, olha lá, que a emenda constitucional 66 de 2010, ao extinguir o Instituto da Separação Judicial, afastou a perquisição da culpa na dissolução do casamento e na quantificação dos alimentos. Esse enunciado ele tem suprema importância e é muito utilizado hoje no dia a dia. Eu entendo que já está muito consolidado esse entendimento de afastar a vetusta discussão, a ultrapassada discussão da culpa na dissolução do casamento, muito menos ainda a discussão da culpa na quantificação dos alimentos. Os alimentos têm que ser fixados em razão da necessidade, da possibilidade, da proporcionalidade, e não tem que se discutir acerca de algo que é absolutamente subjetivo, como a culpa. Como diria um dos grandes nomes do IBDFAN, essa ideia de culpa, ou não existe culpa de ninguém, ou são todos culpados. Eu gosto muito dessa frase do Rolf Madaleno, um dos nossos grandes mestres, um dos grandes nomes do IBDFAN, e ele fala assim, às vezes você pega aquela pessoa que fala, não, mas eu sou perfeito, eu não tive culpa, eu aguentei tudo, sou maravilhoso, o culpado é o outro, etc e tal. Você fala assim, Rolf Madaleno, bom, você tem culpa por ter escolhido errado, né? Não há que se discutir a culpa. Isso está ultrapassado. E vou aproveitar e falar também a questão da separação judicial também está ultrapassada, né? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, no ter repercussão 1053, que não há mais espaço para separação no nosso ordenamento com a emenda constitucional 66. E quem trouxe essa tese e a levou ao Supremo foi exatamente o IBDFAN, para demonstrar a importância do trabalho do nosso Instituto, a importância desses enunciados e o reflexo efetivo que eles têm produzido na nossa jurisprudência e no nosso dia a dia do direito de família. O enunciado número 2 trata da separação de fato. Separação de fato põe fim ao regime de bens e importa extinção dos deveres entre cônjuges e entre companheiros. É muito importante firmar aí os efeitos da separação de fato, algo que o Código Civil de 2002 teve oportunidade de fazer, mas acabaram não fazendo, né? Já o grande doutrinador Youssef Said Carrali já dizia no seu livro sobre divórcio e separação que era importante se fixar os efeitos da separação de fato, o fim do regime de bens, a extinção de deveres entre cônjuges e agora, depois, e com a Constituição Federal, a extinção dos deveres entre os companheiros também. O Código Civil trouxe os deveres dos companheiros no seu artigo 1724, mas ele não estabelece critérios aí definidos para os efeitos da separação de fato. E isso vai ser objeto de reforma se esse projeto que está tramitando no Congresso ele for aprovado. Aí, da lavra de grandes integrantes do IBDFAN,
que participaram da Comissão de Direitos de Família, da Comissão de Sessões, como o professor Rolfo Madaleno, a nossa querida Maria Berenice Dias, no Direito de Família, a Gisele Deronaca, no Direito das Sucessões. Então, nesse caso, nós temos aqui também uma informação que já era, na verdade, um enunciado que já trazia uma necessidade de definição dos efeitos da separação de fato, e isso deve ser trazido de forma mais efetiva com a proposta de reforma do Código. O enunciado de número 3, ele trata do princípio da igualdade das entidades familiares para dizer que é inconstitucional o tratamento discriminatório conferido ao cônjuge e ao companheiro. Eu entendo que esse enunciado também tem muita importância, e essa ressalva foi feita quando o Supremo Tribunal Federal, em 17 de maio, desculpa, em 10 de maio de 2017, decidiu o recurso especial 878.694 de Minas Gerais, no tema de repercussão geral 809, que foi o tema em que se decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, por dia das sessões. Inconstitucionalidade do tratamento sucessório diferenciado entre cônjuges e companheiros. Isso determinou que ao companheiro deve ser dado o mesmo tratamento sucessório dado ao cônjuge, ou seja, ao companheiro se aplicam as regras dos artigos 1829 e seguintes do Código Civil, declarando-se que era inconstitucional o artigo 1790. E nesse emblemático, paradigmático acórdão da relatoria do ministro do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a ressalva de que o nosso ordenamento não admite um tratamento discriminatório entre as entidades familiares, que é exatamente inconstitucional se tratar entidades familiares de forma distintas, que não há espaço no ordenamento jurídico brasileiro para que se trate a união estável de forma de forma menor do que o casamento. Então, esse enunciado número 3 também já, antes do seu tempo, já trazia esses fundamentos, o que foram posteriormente acolhidos pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar, por exemplo, o termo de repercussão geral 809. E também podemos trazer essa questão quando a gente fala do enunciado número 4, a constituição de entidade familiar paralela pode gerar efeito jurídico. E aqui é uma discussão diferente. Por que é uma discussão diferente? Porque, faço a minha homenagem à Luciana Brasileiro, que infelizmente hoje não está com a gente, mas ela está sempre presente, porque ela é uma pessoa sensacional e uma grande jurista e grande doutrinadora, e ela tem uma tese que eu reputo que é uma tese fundamental acerca da possibilidade de reconhecimento de efeitos, as chamadas famílias simultâneas, efeitos decorrentes de família. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu, decidiu já em 3 ocasiões, primeiro no ano de 2008, ao decidir o recurso extraordinário 397.762 da Bahia, ele decidiu que não há espaço para famílias simultâneas, que a segunda família seria um concubinato, né? No famoso caso do Valdemar do Amor Divino, que era casada com a Railda Conceição, e tinha 11 filhos, e tinha 9 filhos num relacionamento paralelo simultâneo com a Joana da Paixão Luz. Ele era funcionário público na Bahia, e quando ele morreu, ele viveu esse relacionamento paralelo durante 27 anos. Quando ele morreu, a Railda pediu que fosse paga a pensão previdenciária integral para ela. A Joana falou, não, mas a gente tinha uma relação paralela, a gente tinha uma família simultânea. E isso chegou ao judiciário, ganharam na Bahia, mas quando o Supremo foi instado a decidir, ele disse, não há espaço para as famílias paralelas, para as famílias simultâneas, o que a Joana da Paixão Luz tinha era um concubinato e não uma união estável. E hoje, o Supremo, recentemente, nos anos de 2021 e 2020, julgou também os termos de repercussão geral 526 e 529 e ressaltou e ressalvou essa
reiterou, na verdade, esse entendimento no sentido de que não há espaço para as famílias simultâneas no direito de família, que essa segunda família seria um concubinato. O que não deixa de gerar efeito jurídico, de acordo com o enunciado número 4 do IBDFAM. Não é o efeito jurídico pretendido, os efeitos jurídicos de família. Gera os efeitos jurídicos decorrentes do concubinato. Pode alegar a extensionalidade de fato, ir para o direito às obrigações e etc. Eu ainda tenho esperança de que a tese da nossa querida Luciana Brasileira um dia seja reconhecida pelo nosso ordenamento. Para terminar, que eu estou contando o meu tempo aqui, trouxe o enunciado número 7, que trata da posse de estado de filho, dizendo que ela pode constituir paternidade e maternidade. E aqui a grande ressalva de que o IBDFAM é um dos grandes artífices do reconhecimento da parentalidade socioafetiva no nosso ordenamento, também da maternidade socioafetiva, da parentalidade como um todo, paternidade e maternidade socioafetiva, inclusive também da possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade, como ficou decidido no tema de repercussão geral 622, aos 22 de setembro de 2016. E aqui nós temos a posse de estado de filho como elementos que podem nos trazer o reconhecimento dessa parentalidade socioafetiva. Num princípio, que é o princípio da afetividade, e que nós temos aqui o grande nome acerca do princípio da afetividade, numa obra que é absolutamente fundamental à leitura, que é a obra do nosso querido amigo e membro dessa nossa comissão de enunciados, o professor Ricardo Caldeirão. A gente tem que ler esse livro, e não uma vez, e várias. Primeiro porque a escrita do professor Caldeirão é muito diferenciada, e segundo porque os seus fundamentos são excepcionais e trouxeram aí, inclusive, a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade numa atuação expressiva do professor Ricardo Lucas Caldeirão. Eu vou ficar por aqui, meu querido Marcos Serrat, porque eu quero ouvir os nossos colegas. O que eu quis trazer para vocês foi exatamente uma ideia da importância, trazer uma ideia da importância dos enunciados, da forma com que o IBDFAM transforma o direito de família brasileiro e também o direito das sucessões, como vocês vão ver nessa nossa conversa, e da importância de que vocês que estão aqui com a gente participem, enviem os enunciados e façam valer o seu conhecimento e transformar a sociedade brasileira, transformar o direito de família e o direito das sucessões, como o IBDFAM vem fazendo há 3 décadas. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade de estar aqui. Quero ouvir agora os nossos colegas. Agora é a Marília, né? Vou aprender bastante com a Marília, sou fã da Marília. Marília já está aqui, João. Obrigado por a gente ter começado tão bem aqui com suas colocações. E, João, aproveitando, antes de passar a palavra para a Marília, o IBDFAN está no ano 27, mas os enunciados existem desde 2013, pessoal. A gente está indo para a 7ª edição do Congresso, e é a cada edição do Congresso que a gente discute o ingresso em novos enunciados. A gente tem já 56 enunciados aprovados. A gente volta lá para 2013, o 9º Congresso, quando a gente tem os enunciados que você se referiu aqui. Mas veja quanto a gente já avançou. A gente discutiu aqui os requisitos para o divórcio, a gente discutiu aqui o reconhecimento de efeitos para famílias simultâneas, a gente discutiu aqui os efeitos da afetividade. E, pessoal, se hoje para você isso parece resolvido na sua cabeça, eu preciso chamar a atenção que no momento que esses enunciados foram apresentados, assim não era. Havia controvérsia no judiciário, havia controvérsia entre os advogados, e o papel dos enunciados é justamente destacar essas situações. E a gente deve muito a essa construção inicial dos enunciados o peso e a importância que ele tem hoje. Mas, João, se você concordar, a gente vai agora ouvir a Marília. Vou dar aqui as boas-vindas à Marília. E, minha amiga, a palavra é toda sua para a gente continuar discutindo aí esse caminhar dos enunciados em relação ao direito de família. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. Eu estou muito feliz aqui de, pela primeira vez, fazer parte dessa, né, tão importante comissão e quero agradecer muito, né, a recepção calorosa aí de todos os colegas que verdadeiramente aí são expoentes, né, são pessoas que eu tenho imensa admiração. Quero fazer uma saudação muito especial aqui para o nosso presidente, Rodrigo da Cunha Pereira, né, em seu nome.
já agradecer aqui toda essa nação IBDFAN. Quero, evidentemente, também, além de homenagear aqui a nossa comissão e os nossos IBDermanos, também, né, fazer uma saudação muito especial para o querido Roner, para a querida Maria José, que são timoneiros aí, indispensáveis, né, nesse nosso caminho. E eu acho muito importante começar aqui fazendo um destaque muito importante, muito especial aqui, até em alusão, né, a um Imbedermano aqui, que é o professor Fachin, né? Que acho que na última entrevista que ele deu antes de entrar no STF, ele disse que nós tínhamos um grande problema na justiça brasileira. Que a justiça brasileira, ele até fez um destaque na área de família e sucessões e tudo mais, infelizmente é muito lotérica. E essa afirmação tem tudo a ver com esse nosso evento de hoje, com os enunciados aqui, né, do IBDFAN, como enfrentar esse desafio, né, é, contemporâneo tão gigantesco que a gente tem nessa nossa área de atuação. Porque, de fato, né, muitas vezes a gente tem causas que a gente pensa, nossa, não é possível que só eu estou enfrentando isso. Meu Deus do céu, caramba, não é possível que uma decisão tão teratológica como essa vai vingar, né? E aí, aqui no nosso instituto, acho que uma das coisas que mais nos une é essa possibilidade de unirmos forças também, né, com essas angústias. Porque se a gente for parar para pensar, os dois principais pilares do Estado Democrático de Direito aqui, além da intensa participação, né, de todos, é sempre a questão da segurança jurídica. Então, qual que é o ponto assim para a gente, né, aquecer aqui as nossas baterias e fazer um convite realmente muito instigante aqui para todos que estão nos acompanhando, que depois eventualmente vão assistir aqui o nosso evento, é que hoje a gente tem uma oportunidade muito significativa com o envio, né, e a posterior aprovação dos enunciados de maneira coletiva, pensada, organizada, comatar lacunas nessa área, né? Também a gente solucionar antinomias aparentes, que, meu Deus, né, sobram hoje, né, no nosso Código Civil. E também, e acima de tudo, ter um olhar mais contemporâneo, né, para normas que estão tão anacrônicas, né? Eu até destaquei aqui, pessoal, fazendo esse convite aí, poxa, se a gente vai também render nossas homenagens, aprender aqui com o professor Paulo Lobo, né, outro ibedermano que sempre merece ser lembrado, muito caro aqui, né, para os nossos colegas da comissão. Olha o que em 2004, quer dizer, mais de 20 anos atrás, ele já afirmava assim com muita tranquilidade, que na nossa área de família a gente teve um deslocamento muito grande dessa função econômica, política, religiosa, né, de procriação. A gente teve esse movimento tão bonito da repersonalização, né, dessas relações. A gente vive um anacronismo da legislação e hoje a gente desponta para novos paradigmas de entidades familiares. Então, por tudo isso, acho que a gente fica muito confortável, né, Marcos, dando sequência ao que você havia falando, para dizer que os nossos enunciados aqui, eles são efetivamente bem-vindos, mas mais do que isso, eles são necessários. E uma coisa que eu acho muito legal comentar, eu quero aproveitar aqui a presença da Fernanda para enaltecer isso, é o quanto a gente tem visto hoje a presença dos enunciados nas teses. A gente vai para uma banca de doutorado, a gente vai examinar uma dissertação e estão lá os enunciados do IBDFAN ajudando a guiar, né, para um local mais seguro. Isso é sensacional, né? Como isso tem sido importante. E aqui fica também um outro convite. Se você está se especializando num tema, está dedicando tantos anos para fazer uma dissertação, uma tese, poxa, será que esse tema não renderia um enunciado? Com certeza sim, mande para a gente. Também deixar aqui o link, né, do e-book que já foi mencionado para o Marcos e entrar aqui no enunciado 24, que é hoje, né, dentro do tema que eu mais trabalho aqui, da contratualização do direito de família, esse movimento contemporâneo aí tão relevante, né? Esse é o enunciado aí mais citado, né? Que diz que impacto antenupcial ou contrato de convivência podem ser celebrados negócios jurídicos processuais. Gente, aqui a gente está diante
de algo que não foi propriamente escrito em nenhum artigo de lei. Né? E aí é interessante porque alguém que possa estar aqui nos acompanhando, sei que a gente tem ilustres colegas, muito estudiosos, muito experientes, pode até falar assim: ah, Marília, mas isso é óbvio. Mas uma coisa que a gente aprende é que o óbvio ele precisa ser dito, muitas vezes na área de família e sucessões. Por quê? Porque a gente tem uma realidade que muitas vezes quem vai julgar lá no primeiro grau é um juiz que não é especialista, é uma juíza que não é especialista, que está acumulando, né, inúmeras competências, que às vezes não tem nem possibilidade fática, né, de se dedicar tanto para a pesquisa aqui do tema. E aí, muitas vezes, a gente vai dividir os nossos magistrados hoje em aqueles que são mais destemidos e aqueles que realmente são mais, digamos assim, numa simplificação aqui, são mais positivistas. Então, me parece que aqui no enunciado a gente tem um elemento persuasivo relevante, né, para defender aqui que nós podemos efetivamente ter inúmeros ganhos trazendo as partes, né, e também os advogados como atores mais participativos desse processo, né? E isso acaba acontecendo a partir, né, desse movimento, então, de celebrar negócios jurídicos processuais. A gente pode estar falando aqui, né, para dar alguns exemplos, desde da pactuação de um calendário processual para organizar, né, a marcha. A gente pode também colocar aqui, em especial, né, já prevendo nos pactos antenupciais e contratos de convivência, como que vai se dar a dissolução, né? Hoje que a gente fala, a gente tem uma comissão tão importante, né, de mediação aqui no nosso IBDFAN, na Gerbase, aí fazendo um trabalho incrível com inúmeros, né, membros aqui, super participativos. Poxa, você já pode colocar cláusulas, né, remetendo que o fim, eventualmente, né, desse casamento, dessa união estável, vão se dar, né, de maneira prioritária, por meios, né, autocompositivos. Você pode, inclusive, já indicar, né, como que vão ser, como vai ser, enfim, né, essa mediação, se vai ter, eventualmente, até uma tentativa de, não havendo a mediação, a advocacia colaborativa. Então, isso tudo, né, já pode ser colocado. Eu sei que esse é um tema super caro ao professor Calderon e talvez, professora Aguirre, eu acho que ele defenderia aqui, até mesmo colocando como negócio jurídico processual, até mesmo uma cláusula poderia ser escalonada ou não, né, professor Calderon, de arbitragem, não é mesmo? Então, olha só, olha quanta oportunidade que a gente tem aqui, porque efetivamente o que a gente puder, né, dentro dos limites aqui da nossa autonomia privada, tirar de um judiciário tão inchado, de várias de família, né, tão complexas, isso com certeza vai ter um ganho gigantesco aqui para os nossos clientes, enfim, né? Então aqui realmente nos parece bem importante, e aqui eu quero fazer uma advertência usando a professora Simone Tassinari Cardoso, Flashman. Ela tem um artigo lapidário em que ela fala assim, ó, o óbvio precisa ser dito também para o extrajudicial. O extrajudicial hoje, né, professora Simone, que está tão aquecido, tão importante, mas o que que acontece? Ela fez um artigo, ela provou cientificamente que na capital do estado dela, na cidade de Porto Alegre, cada tabelionato é uma cabeça. Então, mesmo quando existiam temas em que o Código Civil permitia pactuação, alguns tabelionatos permitiam que isso fosse colocado no pacto antenupcial e nos contratos de convivência, e outros não. Por quê? Medo, receio, falta daquilo ser o dia a dia, nunca tinham feito antes. E isso muitas vezes era até mesmo negar direitos para as partes, né? Então, com certeza que esse caráter persuasivo é muito importante aqui para dar essa celeridade nas nossas relações. E o outro enunciado que eu tenho aqui para comentar é o enunciado 42, que fala sobre, né, o namoro qualificado, né?
né, não posso dizer instituto porque ele não está positivado, mas vamos dizer assim, essa figura jurídica que já foi até mesmo citada, né, algumas vezes aí pelo nosso STJ. A gente, quando vai falar de namoro qualificado, precisa, né, fazer justiça com a história e homenagear o nosso querido professor Zeno Veloso, que foi quem, sem sombra de dúvida, mais difundiu, né, esse conceito. E o namoro qualificado, então, diferentemente da união estável, ele não engloba todos os requisitos cumulativos, né, do artigo 1723 do Código Civil. De novo, a gente está diante de um enunciado que talvez alguns falem: ah, mas eu acho que isso está claro. Talvez porque você é um grande especialista. Mas, né, no exercício, às vezes, da advocacia, esse tipo de conteúdo precisa realmente estar bastante densificado. E aqui eu tenho uma notícia bem importante para dar, né? Na última pesquisa que eu fiz para apresentar um trabalho para o IBDFAN do Rio Grande do Sul, eu localizei que em todas as regiões do Brasil nós tínhamos já acórdãos que justamente negavam o reconhecimento de união estável e encaixavam a união estável, a pretensa união estável, como relação de namoro qualificado, né? O que demonstra que realmente esse conceito, criado efetivamente pela doutrina, ele teve já hoje uma adesão nacional muito significativa, né? Até mesmo para além dos tribunais superiores. No caso do namoro qualificado, um comentário aqui a ser feito é que para, né, o próprio professor Zeno Veloso e a maior parte da doutrina, o requisito aqui que falta normalmente, né, é o objetivo de constituir família, né? Normalmente os outros requisitos estão presentes e o que acaba faltando é o objetivo de constituir família. Quero homenagear também o nosso amigo aqui, né, o Leonardo Silva, que tem obras muito relevantes sobre a questão do namoro, né? Sobre a questão da união estável, obras aí que são muito significativas, né? Que já teve até a oportunidade de expor algumas vezes, de palestrar aqui no IBDFAN Nacional, que com certeza aí contribuíram bastante também para densificação desses conceitos. Então, é muito importante aqui, né, a gente lembrar, vou já aqui interromper o meu compartilhamento, professor Marcos, para a gente cumprir aqui fielmente o tempo. Mas eu queria, assim, deixar muito claro aqui para todos uma mensagem muito forte, né, de que realmente eu acredito que aqui, por meio dos enunciados, a gente tem um reforço do caráter democrático em dois tempos, né? Primeiro, o caráter democrático do nosso instituto. Olha que legal isso. A gente está produzindo ciência, a gente está pensando em conjunto, a gente está submetendo as nossas próprias ideias individuais a um escrutínio coletivo, né? E tem um outro caráter democrático aqui, né? Que é essa questão de que o Estado democrático de direito ele precisa ser garantido através de uma segurança jurídica em que duas causas iguais tenham duas decisões iguais. E no direito de família, muitas vezes, isso não acontece. Muitas vezes a gente tem um determinado casuísmo, né? A gente tem algumas peculiaridades. Então, quando a gente tem esse ato generoso aqui, né, dos nossos membros do IBDFAN, dos nossos amigos e amigas do IBDFAN, que generosamente compartilham aqui suas posições, suas angústias, seus desejos de criar efetivamente direito, me parece que a gente tem essa questão da formação também, vamos dizer assim, de um fortalecimento do sistema precedentalista, né? Talvez você hoje que está com essa angústia, você também tem um espelhamento disso em Belém do Pará, você também tem um espelhamento disso em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e por aí vai, né? Então, se a gente quer essa segurança jurídica, se a gente também quer esse caráter democrático, a gente tem que entender que nós, felizmente, aqui no IBDFAN, não estamos sozinhos, né? E podemos, então, contribuir dessa maneira. Por fim, Marcos, queria lembrar a todos, né, que a nossa resolução de diretoria aqui, no seu artigo 2º, ela diz textualmente que os enunciados que vão ser feitos, saibam vocês, né, os que estão eventualmente participando aqui pela primeira vez, eles são enviados via ofício para o CNJ, para o STF, para o STJ e para todos
os tribunais estaduais. Então, pode ter certeza que o seu enunciado aí vai reverberar Brasil afora, vai fazer a diferença. Muito obrigada, meus amigos. A gente é que agradece, minha amiga, mas antes de eu chamar o Ricardo para cá, aliás, deixa eu chamar o Ricardo aqui para a nossa conversa, que vai ser o próximo, o professor Ricardo Caldeirão, já citado aqui. Ricardo, eu vou aproveitar a Marília aqui e vou perguntar o que é que ela acha sobre o enunciado 46, Ricardo. O enunciado 46 diz assim, ó, excepcionalmente, desde que justificada, é possível a decretação do divórcio em sede de tutela provisória, antes mesmo da oitiva da outra parte. E a gente já falou aqui da especialização do Ricardo, a gente já falou aqui da Simone, falamos da Luciana, mas, Marília, eu não ia deixar de aproveitar aqui para lhe dar as boas-vindas, lhe dando a chance de falar um pouquinho sobre o que é que você acha do enunciado 46, levando em consideração o momento que esse enunciado foi apresentado, ou seja, 2 anos atrás. E aí, Ricardo, vamos deixar a Marília falar um pouquinho sobre o enunciado 46, daqui a pouco a gente prossegue. É com você, meu amigo, você não vai embora ainda não. Olha, eu fico muito feliz, Marcos, que você tenha dito isso, porque eu li lá com muita atenção, com muito carinho, né? Meus amigos que estão aqui sabem que eu sou, enfim, uma CDF declarada, né? E eu vi que, inclusive, a comissão, ela pode, né, detectando que houve ao longo do tempo, um desenvolvimento do direito, ela pode fazer ajustes posteriores, tá? Nos enunciados. E eu acho que aqui a gente está diante de uma grande oportunidade. Por quê? Eu concordo, tá? Com a conclusão, vamos dizer assim, do enunciado. Gente, divórcio liminar é importantíssimo, é relevantíssimo, é necessário. Na minha visão, é uma consagração de todo o trabalho que o IBDFAN fez para a aprovação da Emenda Constitucional 66 de 2010, né? Lá a gente teve, como o Aguirre fez aqui uma digressão perfeita, né? Falando sobre o Instituto da Separação, enfim, né? E a sua superação. A gente teve lá a certeza de que você não precisava mais ter nenhum estágio intermediário para se divorciar. Ficou, né? Enfim, aquela polêmica se a separação existia ou não. Lembrem vocês que essa foi uma discussão que durou anos e tudo. Hoje a gente já tem isso superado, né? Mas fato é que nós temos que analisar o que a lei diz em contraposição com as realidades das varas de família. E eu não sei como é na sua cidade, mas na minha cidade eu posso dizer que se for, por exemplo, uma vara descentralizada de um determinado bairro, que eu não vou falar qual é, mas quem é de Curitiba sabe, né, meu amigo Caldeirão? Muitas vezes você vai ter lá um despacho saneador depois de 3 anos. E aí a gente tem um problema, porque às vezes a gente pega casos em que as pessoas, né, já tentaram compor. Às vezes elas já estão separadas de fato, Marcos, há 2, 3 anos. E elas finalmente vão até um advogado. E esse advogado vai lá, coloca essa situação, pede, enfim, pedia, né, liminarmente o divórcio, era indeferido. E aí você ia para audiência de mediação e falava, mas ó, então pelo menos tudo bem, não chegou em consenso em guarda, não chegou em consenso em partilha, mas vamos já consensualizar aqui a questão do divórcio, porque veja, vocês estão separados de fato faz 2 anos. Não, eu não dou o divórcio. Então, olha só que louco. Apesar de normativamente essa era do eu não dou o divórcio, ela ter sido superada, na prática ela ainda continuava sendo feito. A gente pegava casos em que, de novo, as partes estavam separadas de fato há um tempão e a outra parte não concordava com isso como um elemento de chantagem. E o direito, de família não pode se prestar a isso, né? Esse direito que a gente do IBDFAN realmente luta, constitucionalizado, cumprindo os ditames da dignidade da pessoa humana. Agora, a questão é, o divórcio liminar, portanto, se o direito hoje ao divórcio ele é um direito potestativo, ele tem que ser deferido. O processo civil não pode colocar entraves, obstáculos para o livre desenvolvimento do direito civil. Só que a questão é, eu sempre defendi, né, desde que eu publiquei a minha obra junto com o professor William, nosso diálogo Direito Civil, Direito Processual Civil, que a maneira certa de pedir divórcio liminar não era por tutela antecipada, era por julgamento parcial do mérito. Ah, Marília, isso não é um preciosismo que você está falando? Por que que eu tenho que usar o artigo 356, né? O julgamento parcial e não tutela antecipada? Pelo seguinte,
A única decisão que nós tínhamos até hoje no STJ era uma decisão monocrática sobre esse tema que negava à luz de um argumento que a gente achava que estava correto, infelizmente, que, de acordo com o artigo 303 do CPC, o magistrado ele não pode dar uma tutela que depois ele não pode que não é possível não reverter. Então, aqui a gente tinha um óbice se fosse ver a boa técnica processual. Mas não tem problema, o próprio CPC resolve e o caminho certo, na minha visão, é decisão parcial de mérito. Felizmente, aqui a ministra Nancy Andrighi, aqui, como já foi colocado pelo nosso caríssimo timoneiro Roner, sempre pronto aqui, né? De fato, né, em março, aqui no RESP 2189143 de São Paulo, a ministra Nancy Andrighi, ela felizmente reconheceu esse direito potestativo do divórcio liminar, mas entende, né, da mesma maneira que eu e o professor William, que a técnica processual adequada é o julgamento parcial antecipado de mérito. E olha que curioso, a parte pediu por tutela antecipada. Mas ela foi tão correta que ela concedeu a decisão, mas ela corrigiu. Ela também não foi preciosista de não dar o divórcio liminar só porque a parte, entre aspas, pediu de maneira que não seria tão correta, já que o tema não estava ainda estabilizado. Bom, vocês viram aqui que virou um monólogo, né, pessoal? Mas é que Não, eu o fiz de Marcos, propósito. ele sabe que ele pediu aqui minha opinião num tema que é muito caro para mim. Eu fiz de propósito que eu tinha perder essa chance, até porque o professor Gabriel Norato escreveu aqui no chat me perguntando se é possível a gente propor uma revisão do enunciado. Claro que sim. A gente pode ter até o caso de superação do enunciado, de cancelamento, a gente pode ter uma legislação superveniente. E, pessoal, no mesmo prazo, o prazo é até o dia 30 desse mês, na mesma forma de mandar os enunciados novos, eu vou mostrar para vocês no final dessa nossa conversa, você pode pedir essas alterações e essas sugestões para cá, para que a gente possa debater na comissão e depois colocar para votação de vocês. Minha amiga Marília, muito obrigado pela sua participação. A gente vai deixar aí um vizinho seu continuar esse papo. Pessoal, a gente tem pessoas do Paraná, da Paraíba, do Rio, de Goiás, da Bahia, de São Paulo, de Alagoas, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul. Eu quero testar o que Marília falou. Pessoal que está aqui na sala, escreve para mim, por favor, no chat, se na sua cidade, se você fizer um pedido de divórcio liminar, se você consegue isso, facinho, facinho, sem problema, ou se você não consegue. Minas Gerais está aqui, Maranhão, Santa Catarina. Escrevem para mim se vocês conseguem ou não fazer isso, porque Marília vai adorar ver as respostas aqui, eu também. E aí, isso é um belo exemplo de um tema que a gente já tratou no Congresso passado e que a gente pode voltar agora, esse tema, para discutir o assunto, tá certo? Ricardo, quando você terminar de falar, eu venho dar o placar aqui do nosso chat, mas agora, meu amigo, é com você, agradecendo também aqui a sua gentil participação no nosso evento. Marília, vamos ficar quietinho ouvindo o Ricardo e a gente já já volta a conversar. Seja bem-vindo, amigo. Buenas, pessoal! Muita alegria estar aqui conversando com vocês, direto dessa Curitiba congelante, que tá frio aqui, mas vamos tentar esquentar, vendo os amigos aí, principalmente do Nordeste, essa terra aqui, né, tão boa, tanta gente querida, e que sempre tem um sol, que a gente fica uma inveja branca, assim, aquela vontade de estar aí nesse calor, mas Curitiba também é agradável. A minha amiga Marília acabou de falar aqui, estou feliz em estar participando dessa comissão. Cumprimento aqui o nosso presidente, Rodrigo Cunha Pereira, que fez essa abertura da Comissão de Enunciados, agradecendo as palavras dele, dando o tom, efetivamente, né, da importância da comissão e dos enunciados para o IBDFAM. Então, tenho muito orgulho de fazer parte desta comissão, vários amigos, vários colegas com quem eu aprendo muito sempre. Cumprimento também a Maria José e o Rondri, que são, né, os dois leões aí que carregam o IBDFAM nas costas, também se eles fazem acontecer essa parte administrativa, burocrática, operacional, tudo com eles. Obrigado, Ronder, obrigado, Maria José, por sempre nos atender e estarem efetivamente concretizando esses sonhos e esses projetos que muitas vezes encampamos. Muito bem, vou iniciar aqui agora a minha fala, e antes de entrar nos enunciados que eu vou comentar, tecer umas breves considerações sobre a importância dos enunciados em um momento contemporâneo, onde aqui o direito de família, que nós realizamos e aplicamos os processos e utilizamos para julgar o nosso caso,
está cada vez mais jurisprudencial. Ou seja, Fica tranquilo, amigo, pode seguir. Oi, Ricardo, deu uma oscilação no seu áudio. Vê se você abre aí de novo para mim, para a gente Tá continuar. sem áudio. olá, agora sim, agora deu certo. Como eu ia dizendo, o direito de família brasileiro atual, do momento contemporâneo, está cada vez mais jurisprudencial, como nós temos percebido aqui. E por quê? Efetivamente, porque o texto de lei do Código Civil, ele não está acompanhando com a mesma velocidade das mudanças sociais que estão se apresentando. Então, há um descompasso entre o caminhar da sociedade, o caminhar das formações familiares e os problemas como estão se apresentando para a sociedade hoje, o Poder Judiciário em especial, e o texto do Código Civil de 2002. Mesmo com suas cláusulas gerais, seus conceitos determinados, há uma limitação, uma dificuldade de adaptação direta desse texto de lei ao acertamento, julgamento e questionamento desses casos concretos. Então, aqui, muitas vezes, nós estamos utilizando cada vez mais jurisprudência e os enunciados para entender um caso nosso, estudar uma situação de um processo, uma situação de um cliente, dar um parecer, uma opinião jurídica. Nós, às vezes, utilizamos muito mais jurisprudência e enunciados do que o texto de lei em si. Que é curioso isso, né, Marcos? Antes, na faculdade, eu aprendi a lei e a parte mais importante do direito, até o nosso presidente Rodrigo falou que não necessariamente. A gente vem aprendendo aqui cada vez mais como, com esse caminhar diferenciado das coisas, a lei ela deixou de ser importante, mas ela passa a conviver com outros elementos, às vezes, que assumem um protagonismo muito mais relevante em N situações. E aí, então, a importância dos enunciados. Porque nesse direito interpretativo, nesse direito de precedentes, como a professora Maria falou, nesse direito aqui que está tentando se moldar a realidade, como o nosso presidente Rodrigo fala, principiológico, né? Nesse direito tem que olhar a vida das pessoas, como a nossa vice-presidente Maria Berenice sempre ensina também, a gente tem que olhar a realidade, olhar a vida das pessoas, fazer um direito que seja efetivamente, né, aproxime a justiça do caso concreto. É necessário essa adaptação do texto de lei, às vezes não tão próximo da realidade, a uma situação concreta, e isso os enunciados fazem justamente isso. Então, eles ajudam a ser bússola e farol, vamos dizer assim, do que nós temos caminhado e onde, então, a jurisprudência pode caminhar, certo? E não deixam de ser também um radar do que está aí, de certo modo, dessossegando os ebedermandos ou os demais juristas que mandam os enunciados, o que está aí, então, de certo modo, chamando a atenção, né, aqui os nossos associados, os juristas que fazem parte do IBDFAN, o que está, então, direcionando a preocupação, o desassossego, o desconforto no momento atual, que pode, então, vir a fazer parte do enunciado e perfilar nos próximos, né, anos, como enunciado do IBDFAN, que tem um protagonismo, está sendo citado em decisões judiciais, os códigos comentados de direito civil, de processo civil, estão citando reiteradamente os enunciados do IBDFAN. Além da jurisprudência, nós também, como a professora Maria falou, trabalhos, petições. Então, os enunciados estão sendo cada vez mais citados aqui e acolá. Então, por isso, eu aproveito esse introito só para trazer aqui a importância. Nesse momento contemporâneo aqui, que em N situações que a gente tem nos nossos escritórios, na vida, a gente vai ter muitas vezes socorro de um enunciado do que de um texto de lei expresso. Então, fica aqui a convocação para que os colegas e irmãos mandem seus enunciados, né? Tenham aí coragem, e quem está na dúvida, e quem já manda sempre, continue mandando, e que a comissão aqui está de braços abertos para tentar selecionar os mais relevantes e mandar aí para a votação, que é democrática, né? São os associados do IBDFAN que vão votar e escolher os anunciados ou não. A gente está aqui só para tentar organizar as coisas, filtrar e encaminhar isso. Muito bem. Com esse recado inicial, vou aqui agora fazer um comentário sobre 3 anunciados muito breves, que efetivamente ficou aqui nessa divisão ao meu encargo, para demonstrar como que o IBDFAN e os anunciados do IBDFAN trabalharam alguns temas relevantes, que têm uma certa necessidade de interpretação, quem sabe até no momento anterior eram ainda mais relevantes, hoje a gente já vai assimilando essas coisas, né, que o tempo vem acomodando conteúdos enunciados, e hoje, como nós vimos aqui, soe natural para grande parte das pessoas que estamos ouvindo um conteúdo anunciado, mas historicamente ele teve um momento muito importante. Mas vamos lá, eu vou tentar aqui então fazer um compartilhamento de tela aqui, onde que venham a perfilar aqui os enunciados que ficaram ao meu encargo, então, para que efetivamente a gente tenha aqui o texto do enunciado e ajude aqui na nossa conversa. Muito bem.
O primeiro enunciado seria esse aqui, enunciado 52, que trata de filiação, ascendência genética e socioafetividade. O que diz esse enunciado 52, já aprovado em eventos anteriores do IBDFAN? O resultado negativo de exame genético realizado em ação de investigação de paternidade, negatória de paternidade ou anulatória de registro de nascimento não autoriza o julgamento antecipado do mérito e nem a desconstituição do vínculo de parentalidade sem que se promova a averiguação da presença de socioafetividade entre pai e filho. Então, esse enunciado aqui teve a importância justamente de fazer a distinção que o direito da família brasileiro já vem alcançando entre vinculação genética e filiação. Vinculação genética é um fator muito importante, pode estar presente em um N número de casos, mas nem sempre vai se refletir na filiação. Filiação pode ter outros vetores, outros substratos, outros fundamentos que não o vínculo biológico, o vínculo genético. E esse enunciado é bem claro, dizendo, olha, então, numa daquelas conhecidas ações de negatórias de paternidade, onde, após o divórcio, o cidadão entrava lá, o caso mais comum é esse. Tem N situações, mas o caso mais comum é esse. Né? Então, um homem conhecia uma mulher casada, aqui o senhor Gustavo dá esse exemplo clássico, ele conhecia uma mulher casada com um filho de tenra idade. E essa mulher tinha mãe, só a mãe, não tinha pai registral, né? Ela foi mãe solteira, e daí quando casava com esse cidadão, quando tinha um filho de 1 ano de idade, esse cidadão que conheceu a mãe já tendo esse filho, né, acabava por registrar o filho como seu, no registro civil, efetivamente, e por estar envolvido com essa mãe, no estável, no casamento, por se apegar à criança, por óbvio que não se apega a uma criança de 1 ano, né, de idade, e convivendo com ela por anos, ele registra como sendo pai registral, né? Aparentemente, com uma vinculação biológica, mas ele passa a ser pai registral espontaneamente e convive com essa criança, com essa mãe, por 10 anos. Quando a criança está com 11 anos de idade, ele, então, aí tem um desentendimento com a mãe, uma briga de conjugalidade, rompe essa relação de conjugalidade, e daí, em consequência, pode querer virar também desconstruir aquela filiação que ele mesmo reconheceu e constituiu no registro civil, alegando uma ausência de vínculo genético. Eu vou fazer um DNA, vou provar que eu não sou acidente genético, e vai ser nulo aquele registro que eu mesmo fiz lá para trás para prejudicar a criança e também, de certo modo, punir a mãe, enfim, romper com aquela filiação. Isso não pode, o IBDFAN foi um dos primeiros a dizer isso, a jurisprudência pacífica hoje também está nesse sentido, né, que só o resultado de exame genético negativo não é suficiente para desconstituir uma ação de filiação, desconstruir a filiação, para julgar procedente a ação, né, julgamento antecipado do mérito, já foi, a DNA já deu negativo, anular essa filiação, não. É necessário averiguar se essa filiação não se ancora em outros vínculos, em outros vetores, como no caso da socioafetividade. Então, foi muito interessante este enunciado, tem várias decisões judiciais nesse sentido, né, do próprio STJ, que diz que para discutir a filiação não basta a ausência de vínculo biológico, e sim tem que ter efetivamente a comprovação de que não existe na situação concreta também consubstanciada uma relação socioafetiva de filiação. Então, aqui parece muito interessante esse enunciado também, foi muito, historicamente, teve um papel central. Aqui também consta a história entre pai e filho, mas também poderia até se atualizar também, né, entre qualquer ascendente, entre pai ou mãe e filho, também pode ser objeto de uma atualização aí, que a gente venha tendo uma compreensão mais ampla disso, embora sejam os pais que mais causam essas discussões, historicamente e até numericamente, por uma experiência forense, mas se estende aqui, numa interpretação genérica, para qualquer ascendente, seja pai, seja mãe. Então, muito interessante este enunciado 52, e esse enunciado, inclusive, ele passa a perfilar no projeto de reforma do Código Civil. Como os senhores sabem, então, nós temos agora um projeto de reforma do Código Civil, 04/2005, foi elaborado por uma comissão jurista, como já falou aqui, né, o João Aguirre também, vários epidermantes participaram dessa comissão, inclusive na parte de família, e aqui na proposta de reforma tem um artigo 1615b do projeto de reforma que diz: não basta a prova da inocorrência de vínculo genético para excluir a filiação, se for comprovada a existência da posse do estado de filho, nem a prova do estado de filho impede o reconhecimento da filiação natural. Então aqui, esse texto, de certo modo, também retrata aquilo que o enunciado do BDF há alguns anos já trouxe, que uma coisa é vinculação biológica genética, outra coisa é filiação. Uma coisa não necessariamente diretamente vai impedir a outra, não pode se confundir. Pode estar acoplado em alguns casos. Vínculo biológico e filiação pode estar acoplado. Mas, em N situações, podem estar desacoplados. Vinculação genética para um lado e a filiação com base em outro substrato, ou na adoção, na presunção de reprodução assistida, ou mesmo na filiação respectiva, etc. Muito interessante. E o segundo artigo do Código Civil também, projeto de reforma do Código Civil, que está no Congresso Nacional, é o 1617-A.
A existência de vínculo genético não exclui a filiação, se comprovada a presença de vínculo de socioafetividade. Então, aqui está mais claro ainda, de acordo com o comentário do BDFAN, que vínculos genéticos, por si só, não excluem a filiação, a ausência dele, se tiver comprovada a socioafetividade. Então, aqui também o próprio Código Civil vem, então, importantes enunciados aí, de acordo nesse diálogo com a jurisprudência, né? Então, o direito de família brasileiro, Marcos, eu digo cada vez, é mais doutrinário e jurisprudencial. A jurisprudência dialoga com a doutrina com a jurisprudência, e nessa dobradinha a gente vem caminhando bastante, certo? E vem conseguindo alcançar. E o Código Civil hoje vem projetos incluindo a lei, que nós vamos construindo aí com enunciados e jurisprudência. Muito bem, vamos lá. O outro enunciado que eu vou comentar aqui é o 53, parentalidade responsável e guarda compartilhada. Esse tema da guarda compartilhada, que recentemente também passou a ser o regime basilar do nosso sistema. Enunciado 53 de BDFAN. Em face do princípio da parentalidade responsável e por não se admitir recusa injustificada ao exercício de qualquer função parental, a manifestação contrária ao compartilhamento da guarda, de que trata o parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil, deve ser motivada, cabendo ao juiz apurar a procedência das razões invocadas em preservação do superior interesse da criança e do adolescente. Ele traz, efetivamente, uma diretriz sobre essa compreensão que a guarda compartilhada, efetivamente, né, não é só, né, digamos, um fator facultativo que possa cada ascendente escolher, cada pai e mãe escolher, se eu quero guarda compartilhada, não quero, e sim tem que se fundamentar, porque efetivamente esse poder parental, essa autoridade parental, é uma responsabilidade aliada, efetivamente, a um direito. Então, aqui diz o enunciado que o princípio da parentalidade responsável, cada vez mais sendo citado em decisões judiciais também, até do Supremo Tribunal Federal, do STJ, princípio da parentalidade responsável, né? Também aqui o professor Paulo Lobo, né? Tem um artigo muito interessante sobre isso, diz aqui, é uma responsabilidade desse ascendente, desses pais. Então, ele não pode se recusar por si só, imotivadamente, a dizer, não quero agora compartilhar a guarda, quero exercer a guarda dele. Então, que trazer as razões concretas por que ele não iria exercer a guarda aqui, então, para daí, então, a guarda ficar exclusiva e se afastar, então, dessa sua responsabilidade. É um tema interessante, o tema da guarda compartilhada vem sempre trazendo muitas emoções também, há muito debate ainda sobre isso. Recentemente, houve uma alteração legislativa sobre a guarda, dizendo que a guarda compartilhada, né, prevalecente, não deve ser aplicada indistintamente, sem reflexão, em caso de violência doméstica, que é interessante também, em caso de violência doméstica, onde essa guarda compartilhada possa vir a aumentar ou colocar em risco a situação de violência doméstica, então deveria ser sopesado isso antes de se confirmar a guarda compartilhada, o que mistura essa questão da violência doméstica com a temática da guarda, com situações de gênero também. Ou seja, é um tema muito vivo, essa questão da guarda compartilhada até hoje, também pode ser objeto de novos enunciados, aí de acordo, inclusive, com esse novo texto legal recente. Então, aqui, mais uma vez, um tema muito interessante e aqui, como sempre, polêmico, né? Muito bem. O terceiro enunciado e último que eu vou comentar, para ouvir os colegas, liberar vocês aqui, não cansá-los muito. Vamos lá. Presunção de filiação em casais homoafetivos. A presunção de filiação prevista no artigo 1597, inciso 5 do Código Civil, também se aplica aos casais homoafetivos. Então, aqui, novamente, está se entendendo essas presunções da filiação. Então, o nosso Código Civil ele traz, no texto codificado atual, o Código em vigor, traz lá, né, no artigo 1597, inclusive a presunção pateris est, né, aquela presunção que tem historicamente sentido de pai é o marido da mãe, né, aquela presunção que veio lá do direito romano, né, mas que o nosso código aqui, às vezes intuitivamente, né, ou numa lógica aqui, como diz o poeta Paulo Leminski aqui, mas distraídos venceremos, o nosso código aqui, seja distraidamente ou intencionalmente, código 2002 lá, ele não diz necessariamente assim, o pai será o marido da esposa, não, ele diz, né, presume-se dos cônjuges, os filhos havidos durante o casamento, por exemplo. E isso não exclui os casais não afetivos, nem poderia, mas a própria locução textual não exclui, né? Se aplica perfeitamente também aos casais não afetivos. E não poderia, por uma interpretação constitucional, que o Supremo acorde com igualdade essas uniões homoafetivas. Mas a própria interpretação do texto se aplica aqui aos casais homoafetivos. Mas, como às vezes há uma resistência nisso, então aqui vem o enunciado de benefício também retratar, né, esse direito das uniões homoafetivas, dos filhos havidos de uniões homoafetivas, que também se apliquem à presunção, e tem um efeito prático muito interessante, que
A Maria Berenice sempre nos reforça também o direito dessas uniões de pessoas do mesmo sexo, e é uma presunção que, se aplicada de acordo com esse enunciado, tem efeito prático muito interessante. Realmente, mulheres aqui, um par de duas mulheres podem ter um filho por algum método e conseguir registrar o filho aplicando a presunção. Duas mulheres fizeram um processo de reprodução assistida caseira, por exemplo, que é um tema em debate, é um tema que pode ser já denunciado até, não tem de lei, conseguiriam registrar aplicando essa presunção, se for lida de acordo com o enunciado. Muito bem, meu tempo acabou aqui nesse exato momento. Vou parar aqui a transmissão, dizer que estou muito feliz de estar aqui, espero ter provocado a curiosidade e interesse em algumas pessoas em mandar alguns enunciados. É um bate-papo rápido, é um pinga-fogo, como a gente fala aqui, que o Marcos nos provocou a fazer. Então, agradeço a atenção de todos vocês, espero os enunciados e nos vemos pessoalmente lá em outubro. Até mais, pessoal. E bom que você falou de pinga-fogo, porque você acha que acabou, mas não acabou, não. Eu vou provocar você agora, amigo, tá? Vamos lá, Eu Marcos, quero vamos lá. saber o seguinte: qual é a posição do Ricardo sobre a possibilidade de eu buscar resolver problemas relacionados a conflitos de família, não no juiz, mas utilizando outra porta, a porta da arbitragem, meu amigo? O que você pode dizer a gente aí em 2 minutinhos sobre a sua posição sobre o assunto? Dá para Grande, decidir Marcos. assim tudo ou nada, ou a gente vai ter que ponderar um pouquinho? Obrigado aí pela oportunidade. É o tema da minha última obra, Transação e Arbitragem de Conflitos Familiares. Gentileza do Marcos permitir fazer uns comentários sobre isso. É fruto também da minha tese de doutorado. Mas fique tranquilo, não vou falar da minha tese aqui, senão ninguém ia dormir hoje à noite. Rapidamente, sinteticamente, eu estou provocando essa reflexão e eu defendo que os conflitos familiares, algumas esferas dele podem sim ser equacionadas também no juízo arbitral. Então, é uma coisa que eu sustento. Para mim, o direito de família hoje não é mais indisponível, como outrora se sustentava, ele é prima facie disponível. Isso já responde aqui o Marx, tem algumas partes dele que são disponíveis, sim, mas outra parte, grande, né, extensão, é disponível. E a parte que for patrimonial e disponível não teria nenhum óbvio de ser submetido à arbitragem, como uma partilha, por exemplo, uma partilha dos bens, uma partilha conjugal, poderia ser considerada, sim, né, interesse patrimonial disponível, partilha entre ex-cônjuges, tem a ver com questões de criança, de pensão, alimentos, nada. É um bom exemplo que essa só divisão do acervo, avaliação da empresa, como dividir isso, poderia ser feito. Então, além da mediação, que eu incentivo bastante, acordos, outros aí nesses contratos que têm sido feitos também, tratamento acessório, etc. Para mim, um tema do futuro e já do presente seria a arbitragem em algumas esferas dos conflitos familiares, e isso também faz parte da comissão aqui de arbitragem de IBDFAN, com o Sr. Carralho e outros colegas. É um tema também que pode ser objeto até denunciado aqui, já provocando todo mundo, foi objeto denunciado da jornada extrajudicial, certo, do Conselho da Justiça Federal, recentemente, tem 2 enunciados lá muito importantes sobre esse tema, permitindo aqui, né, efetivamente, cláusula compromissória, impactos antipropiciais, também permitindo, de algum modo, a previsão aqui disso, e por que não agora a gente pensar em colocar algumas cláusulas de arbitragem em algumas esferas patrimoniais disponíveis, conflitos familiares e sucessórios. Obrigado, Marcos. São minhas ideias e vamos sempre debater e ouvir os demais. Até. E aí, meu cara, pode ser que tenha gente aqui que tenha se assustado, pode ser que tenha gente que concorde com você. Manda sua opinião para a gente, vamos ver se a gente sistematiza uma proposta. E as propostas que vocês enviarem vão ser votadas por todos os associados do IBDFAN. Não é só quem vai para o Congresso que pode participar da votação dos enunciados. E na sistemática atual dos enunciados, eu acho que isso faz uma diferença enorme. Tá? Ricardo, obrigado pela Uma última coisa, Tava, compartilhar aqui. aproveitando teu Claro. contato, e só lembrando que nós, da comissão aqui, não podemos fazer enunciado, certo? Tem gente que me procura e fala, Calderon, você falou disso, manda esse enunciado. A gente não pode, por óbvio, né? A gente está na comissão de enunciados, vai avaliar os enunciados, separar, contribuir. Então, fica a dica aí. A gente está falando aqui de temas, aqui, etc., mas nós não vamos propor enunciado por uma questão regimental, e daí esperamos que vocês que estão interessados façam isso. Valeu, Marquinhos. Até. Perfeito, amigo. E aí, como eu prometi que ia dar o placar da votação que eu perguntei aqui para Marília, Marília, é o seguinte: as respostas foram não, quase impossível, às vezes sim, às vezes não, não consegui, difícil, mas Felipe, você ganhou, sem chance, tá certo? Foi o que a gente viu aqui no chat da sala em relação a esse assunto. Ou seja, a gente já tem um anunciado que refletia o momento, e quem sabe não chegou a hora da gente repetir isso, de a gente refletir novamente, de a gente discutir o assunto. Pessoal, a gente trabalha com a relação entre direito das famílias e direito das sucessões.
E agora eu queria chamar aqui para a nossa conversa, deixa eu destacar aqui o professor Gustavo, que eu vi primeiro aqui no meio do pessoal. Deixa eu procurar aqui onde é que está a minha queridíssima amiga Simone Tassinari. A gente vai aqui, achei você, Simone, que bom. A gente vai dar continuidade agora, na próxima mesa, às transformações e o direito sucessório na perspectiva dos enunciados. Meus caros, sejam muito bem-vindos. E aqui vocês vejam só, João, professor do Mackenzie, Marília, professora da Federal do Paraná, Gustavo, professor da Universidade Damas, Simone, da Federal do Rio Grande do Sul, mas todos advogados, todos militantes, todos entendendo o dia a dia e as dificuldades de você lidar com esses assuntos. É isso que eu gosto aqui, da gente estar compartilhando um pouquinho da vivência de cada um. Então, Gustavo, vamos ouvir a nossa amiga Simone, tá? Vamos voltar aqui para a plateia. E Simone, minha amiga, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, ou vai saber em que momento que você vai estar assistindo esse painel, né? Porque geralmente essas perenizações aí internauticas. Meus cumprimentos e meu abraço gigante ao Roner e à Maria José. Dizer que às vezes quando a gente não tá na lida assim do lado de trás, ajudando nas pautas da correria, vamos dizer, o pessoal vê vocês no evento, vê vocês no congresso e o corre não enxerga muito. Então, destacar aqui que já que estamos falando de painel e de enunciados, né, Marcos? ah, a atuação do IBDFAN frente às demandas da sociedade. Hoje à tarde a Maria José estava organizando o congresso já, e já divulgando coisas importantes do congresso. E semana, 2, 3 semanas, falei com o Roner sobre uma pauta nova no Supremo. Então, essa atualização, essa necessidade de presença para pautar aquilo que a gente, como comunidade, deseja. Então, foi muito importante a atuação do IBDFAN na não incidência do ITCMD sobre as previdências privadas e tem uma penca de novas questões por lá. Mas o que eu escolhi para a gente tratar hoje é um enunciado bem novo, bem inovador, daqueles que eu sei que você gosta e muita gente aqui gosta também. Deixa eu ver se eu coloco para a gente a apresentação. Antes disso, deixa eu só verificar aqui se eu consigo me organizar. Deixa eu só ver se tá liberadinho aqui para mim. Não está todo aparente, mas vocês conseguem enxergar aqui o enunciado 55? Tá O direito, tá bem? tudo certo, em tela cheia. Então tá. O direito à exploração econômica de voz ou imagem retrato reproduzidos por sistema de inteligência artificial não é absoluto, devendo os herdeiros estar limitados pelo respeito à memória e à imagem atributo que tenham sido cultivados em vida pela pessoa falecida. Quem aqui estuda bastante o direito privado sabe que nós estamos falando de pelo menos 4 coisas diferentes nesse lugar. O primeiro é referir, olha só, a inteligência artificial generativa está nos replicando. E essa réplica está sendo utilizada para o bem e para o mal. A segunda coisa, quando uma pessoa falece, por óbvio, o direito de personalidade dela vai com ela. Então, falar em uma tutela póstuma de direitos da personalidade poderia deixar os civilistas mais clássicos muito assustados, porque a personalidade civil começa com o nascimento com vida e se extingue com a morte. E será que seria possível que a gente pudesse, então, recriar pessoas falecidas para, além de fazer companhia perene para nós, usar comercialmente?
Não sei se os colegas sabem, mas a gente teve aquela polêmica do comercial da Elis Regina. A gente teve uma situação que eu não lembro se foi do Zico ou de alguém num estádio de futebol. E a gente teve já algumas outras tantas iniciativas, ó, o Alexander dizendo ali, algumas tantas iniciativas aí de recriações póstumas. E com isso vem um certo dilema, porque, em tese, a exploração comercial de algo que pertenceu ao acervo patrimonial do de cujos, ela passa para os sucessores. Então, eu tenho uma obra de arte, a gente teve o falecimento do fotógrafo maravilhoso, na minha opinião, um dos melhores do mundo, Sebastião Salgado, relativamente recente. E o direito à exploração econômica da obra do Sebastião Salgado, ele passa aos sucessores. E essa possibilidade, ela atinge também recriar Simone Tassinari Cardoso depois que morrer e colocar Simone Tassinari Cardoso a fazer dancinhas no TikTok para poder vender produtos de crescimento capilar, Calderon? É a pergunta que não quer calar. Será que Simone Tassinari Cardoso, depois do falecimento, pode ser recriada para explorar economicamente quaisquer coisas pelo seu filho? Porque os direitos desta exploração econômica, eles são transmitidos. E numa discussão que eu me recordo que foi bem dura e bem acirrada, tecnicamente, naquele momento, se entendeu que a IA generativa viria com força total e que o direito teria que moldar os limites, mas que seria impossível que a gente bloqueasse essa chegada. E cada vez mais os senhores e as senhoras devem estar fazendo uso dessa tecnologia. Só que esta tecnologia ela precisa ser ferramental e não tomar a posição daquilo que é humanidade. Então, pensando nessa seara dos limites disso, no momento em que esse enunciado foi proposto, a racionalidade por trás dele foi: existe uma vida que foi vivida por uma pessoa, por um humano. E esta vida vivida precisa ser respeitada. Então, imagine-se que Simone tenha virado vegana no meio de sua trajetória. Eventual tendência dos seus herdeiros de fazer uma exploração econômica da sua voz e imagem recriadas para fazer propaganda de churrasco parecem inadequadas por conta dos outros dois elementos do direito civil que podem estar passando desavisados aí a quem não conhece muito. Uma ideia de reputação ou honra que a gente preserva enquanto vida, e nós fazemos isso retemporalizando a nossa vida, porque fazemos opções a todos os momentos. Faz sentido para vocês? Até ontem eu tinha cabelo branco, não pintava mais cabelo. Agora eu já pintei cabelo de novo. Daqui a pouco será eu o que vai acontecer na minha vida. Mas essas opções em vida pertencem ao meu projeto de personalidade. E depois da minha passagem, depois do meu falecimento, existem enquanto preservação de uma memória vivida. E talvez esse seja um dos maiores dilemas que a gente possa ter na contemporaneidade, porque alguns artigos referiam que Elis Regina jamais se colocaria naquela postura tão diferente de como ela era em vida, quanto mais fazendo uma propaganda de um veículo automotor daquela forma. Então, quando o IBDFAN afirma nesse lugar de que existe uma honra, uma memória,
uma reputação vivida, o IBDFAN traz parâmetros para, inclusive, a parte do direito digital do projeto de reforma do Código Civil, que fala dos limites de exploração dos herdeiros. Então, o que a gente tem lá? Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que ele está. Já não achei, porque já perdi, é óbvio, né, minha gente? Porque, enfim, a gente está em época de inteligência artificial, mas a minha é bem natural ainda. Então, olha, vou te dizer, se alguém não chegou no climatério, eu não recomendo. É um desafio novo na vida de qualquer humano, mas tá aí, já vou colocar em tela cheia para nós. O artigo 2027 AM, que com todas essas palavras gigantes, aqui tem 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 parágrafos e 4 incisos. Então, de certo modo, o IBDFAN, olhando para esta realidade, acaba parametrizando elementos que talvez, numa reforma, venham a integrar a nossa ordem jurídica. Então, resumindo, os sucessores podem explorar economicamente via IA generativa imagens e imagem atributo, que é aquela imagem atribuída à pessoa e à voz dela para fins comerciais? Sim, desde que respeitados os limites atinentes àquilo que foi vivido pela própria pessoa. E há uma série de outros limites para essa questão das IAs generativas. Eu, inclusive, vi uma reportagem, Marcos adora isso, ele manda para a gente toda vez que sai. Eu não mandei para você, meu amigo, fiquei devendo. Mas um desses aí de IA generativa, um robozinho entrou em greve. Ele ficou muito bravo. Procurem, robô se manifesta contra, robô faz greve por conta de que o outro robozinho de inteligência artificial passou do horário de trabalho. Então ele saiu do posto, ele se revoltou com a própria inteligência artificial. Então, quem sabe aí não estamos diante de algo que só víamos nos filmes, saberemos em breve. E o segundo, minha gente, que eu separei para a gente também, vamos ver se a menopausa me deixa fazer isso. Tá aqui, acho que deixou. Agora eu vou entrar em tela cheia, que é para a gente vê-lo bonitinho. É esse aqui. O direito real de habitação não deve ser interpretado de modo absoluto, devendo a decisão que o conceder sopesar os interesses do cônjuge ou companheiro com os interesses dos herdeiros incapazes, que sejam filhos apenas do falecido, em atenção aos princípios da prioridade absoluta e da supremacia da criança e do adolescente. Aqui, gente, tem mais um daqueles temas tortuosos do direito. O direito real de habitação, ele é um direito sucessório que está lá no artigo 1831, mas ele não é um direito naturalmente sucessório. Ele se conecta ao direito à moradia constitucional. É o direito à moradia que é o vértice deste direito à habitação. E se é o direito à moradia, e é porque quando é o único desta natureza a inventariar que a gente recebe, quando o cônjuge não tem necessidade de moradia, sendo ele proprietário de 538 outros imóveis de moradia, mas que naquele inventário único desta natureza a inventariar é a casa onde reside. Será que faria jus? Existe um texto que é de 2000 e alguma coisa, 13, sei lá, que eu tive a oportunidade de refletir o quão não absoluto é esse direito real de habitação e o quanto injustiças podem ser cometidas nos casos concretos, deixando pessoas
em casas vultuosas e herdeiros sem qualquer deixa hereditária. Então, a relativização desse instituto visa a atender circunstâncias como, por exemplo, a possibilidade de venda de um imóvel de 10 milhões de reais e a fragmentação em 5 milhões de reais para atender a moradia e 5 milhões de reais para ser distribuído entre os herdeiros, por exemplo. E isso só é possível de pensar porque existe um enunciado que não disse isso, mas que disse: o direito real de habitação não é absoluto. Se tiver alguma necessidade mais necessária do que a necessidade que a lei disse que era necessidade, vamos atender a esta necessidade. Então, ponderar os interesses relevantes nesse caso é extremamente significativo. E aproveitando que eu tenho tempo para despertar os senhores e as senhoras a mandar enunciados, eu quero pedir que os senhores e as senhoras olhem para a zona cinza de interseção entre a família e a empresa e pensem que se nós não nos assenhorarmos desse espaço, dizendo que a sociedade, por mais empresarial que seja, quando tiver finalidade familiar, precisa se dobrar ao direito de família e das sucessões, nós todos vamos parar nas varas de direito empresarial, aos ditames e às rédeas do direito empresarial. E isto não é bom para ninguém, nem para quem trabalha com direito empresarial, porque logo na esquina a nulidade do direito de família virá. Então, eu efetivamente chamo os senhores e as senhoras a olhar para esse universo. E o outro universo que eu chamo os senhores e as senhoras a olhar é para os instrumentos típicos de planejamento sucessório, inclusive a famigerada holding que todos amam, mas que de verdade é que nem caviar. Uma boa holding talvez eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então, nós precisamos, desculpa esse meu jeito assim, meio livre demais, às vezes muito acadêmico e às vezes um pouco brincalhão, mas eu penso que se não nos assenhoramos dos espaços, quando os espaços ainda são espaços, logo na sequência, alguém vai nos dizer como temos que falar sobre direito de família e sucessões. E me desculpem, se a previdência privada ultrapassar a legítima e a ameação, está bem descrito no voto. Nós temos nulidade. Então, se o Supremo está nos parametrizando a possibilidade por conta da atuação do IBDFAN, por que que nós não vamos ocupar esse espaço? Muito obrigada. É isso, meu amigo. Passei do tempo, como é que eu tô? Você está ótima no tempo, fique tranquilo, tá? E eu já ia lhe provocar sobre a questão da família e da empresa. Eu acho que a gente precisa, deixa eu trazer o Gustavo aqui para a nossa conversa, a gente precisa aqui, vou colocar o João aqui na discussão, vou colocar o Gustavo na discussão, porque tem uma coisa que vocês todos escrevem, meus amigos, que eu acho que a gente podia mencionar aqui, que é a discussão sobre os limites da disposição patrimonial, tá certo? A discussão sobre a herança de pessoa viva, em questão dos pactos sucessórios. No momento em que a gente tem um direcionamento no projeto do Código Civil, mas a gente não tem a clareza do que o Congresso vai aprovar ou não vai aprovar. E a vida não vai esperar que o projeto do Código Civil seja aprovado. A gente precisa definir e discutir anunciados sobre isso agora. Então, João, eu sei que você tem uma posição sobre o 426 do Código. Gustavo tem um livro escrito sobre a questão da legítima. Simone trouxe o assunto aqui em pauta quando ela menciona a proteção da família e da empresa. Na hora que você olha para os seus filhos e você não está vendo mais filhos, você está vendo sócios. Na hora que você precisa de alimentos e a pessoa lhe responde com divisão de lucros ou não divisão de lucros naquele ano, a gente precisa começar a discutir esses tópicos. Eu acho que os enunciados são um bom caminho para isso, tá? João, queria te ouvir antes de passar para o Gustavo. Como é a tua posição hoje em relação aos pactos sucessórios do 426, amigo? Obrigado, Marco, por perguntar. Eu tenho uma posição bem clara, né, acerca
já tive a possibilidade de expressar isso, inclusive no grupo do Comprem, né? Que foi, eu entendo que não pode hoje. E eu tenho visto é, agora acompanhado que alguns desses mirabolantes planejamentos sucessórios de que falou a minha amiga Simone Tassinari, eles têm agora chegado ao momento em que a gente sempre falava, né? A gente falou, estão vendendo o que não vão entregar lá na frente. Aí tem acontecido alguns óbitos e quando se vai verificar a validade de cláusulas desse planejamento acessório, dei parecer inclusive sobre isso, eh, o judiciário tem invalidado algumas cláusulas e condições, às vezes até o instrumento como um todo. E os herdeiros estão indo atrás dos procuradores que formataram esse plano que não se efetivou, né? Pedindo a responsabilização. Eu estava conversando com nosso amigo Marcelo Truz outro dia, ele falou, tem um caso aqui que entraram com ação contra o advogado porque as cláusulas que ele estabeleceu foram nulas, depois teve um passivo tributário enorme, e vieram atrás. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com relação a esses planos mirabolantes. Eu acho que a regra do artigo 426 é peremptória. Quando ele fala na herança, essa é a minha grande discussão com o Mário Delgado, né? Quando ele proíbe o contrato sobre herança de pessoa viva, eu entendo, até eu lembro que o professor, nosso mestre, né, o professor Paulo Lobo, falou, olha, a herança aqui é lato sensu, né? É a herança que está lá na norma constitucional do inciso 30 do artigo 5º, ou seja, o direito sucessor, né? Então, eu discordo ali do Mário que, eu não posso celebrar contrato de herança enquanto quinhão hereditário, mas eu posso celebrar contrato sobre a concorrência sucessora. Eu discordo. Hoje o Mário tem algo que está a seu favor, que é bastante importante, que é uma resolução do Conselho Superior da Magistratura aqui de São Paulo, que não disse que pode, que é válido, diz que o cartório não pode se recusar a lavrar esta cláusula, tá? Porque depois cabe ao judiciário verificar a validade ou não. Então, a gente não tem o que é uma interpretação assodada, a gente não tem uma decisão ainda do TJ de São Paulo dizendo que é válido. Diz que o cartório não pode se recusar. Lavra, tá? Com a ressalva de que depois o judiciário vai decidir se é válido ou não. Para mim, deveria ter mais autonomia. Acho interessante a proposta do código, mas como você bem disse, Marco, a gente não sabe o que vai ser aprovado e quando vai ser aprovado. Hoje eu acho que a gente tem uma vedação que acarreta a nulidade, seja por fraude à lei imperativa, inciso 6 do artigo 166, seja por violação expressa ao inciso 7, né? Aquela nulidade tácita ou virtual. A lei proíbe a sua prática sem combinar sanção. Eu penso assim. Perfeito. E aí você já tem aqui um mote para mais uma proposta enunciada. Obrigado, João. Vou agora dar as boas-vindas ao Gustavo. Vou colocar João e Simone ali na plateia junto comigo. Meu caro Gustavo, a palavra é toda sua para a gente continuar nessa discussão sobre a evolução das sucessões. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Marcos, meu amigo. Eu quero agradecer, né, a você, ao nosso presidente Rodrigo. Não sei se ele está presente agora na sala, mas queria saudá-lo. Também não posso deixar de agradecer a você pela liderança aqui da nossa comissão. Ao mesmo tempo, você que também está, né, na liderança do IBDFAN Nordeste, e junto com o professor Paulo Lobo também, lidera aqui o nosso grupo de pesquisa, né, daqui do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, e com isso revelar, né, ao público que você também é carinhosamente, né, chamado, né, pelos colegas do grupo de Marcos Teórico, né? Então, eu queria também agradecer aos demais membros da comissão, meus colegas, que eu admiro tanto. Muito bom trabalhar e aprender com vocês. Mais uma vez, né, repetindo meus colegas, não posso deixar de agradecer também e parabenizar o trabalho de Maria José e Rona, principalmente, estão aqui presentes, né, nossos, como disse Simone, os timoneiros, né, do IBDFAN. Eu acho que você, Marcos, deve falar alguma coisa, né, sobre o prazo do envio, o edital, a estrutura, né, no final. Então, eu também queria conclamar mesmo as pessoas já aqui presentes, né, e para divulgar
essa oportunidade. É muito importante, como também salientou Calderon e os demais, a participação na construção desses enunciados, né? A minha ideia aqui foi trazer também um pouco da evolução, falar um pouco da evolução, como fiz aqui, na perspectiva do direito das sucessões, falar um pouco sobre esses enunciados ligados mais a essa área. Aqui a gente falou, né, Rodrigo também falou no início que, né, no caso das fontes do direito, e que ele entendia que, na opinião dele, o costume seria mais importante do que a lei, e a gente sabe que na construção, né, desses enunciados a gente tem uma força grande da doutrina, né? A gente já também participou e discutiu e debateu a importância da doutrina na interpretação da norma jurídica, né? O professor Paulo Lobo defende o protagonismo, inclusive, da doutrina com relação à jurisprudência. E esses enunciados, né, como também os meus antecessores falaram, são nortes, né? São orientações que são construídas, né? Você também falou há pouco, né, que somos professores todos, mas também somos advogados, e como advogados, né, nós temos não só a responsabilidade, mas o poder de tentar, né, levar os debates aos tribunais, ao poder judiciário, modificando muitas vezes aquilo que aparentemente já está consolidado. Nesse aspecto, a gente tem muitas conquistas, né? O IBDFAN tem um trabalho muito bonito, muito, né, completo com relação ao direito de família e sucessões, né? E a gente não pode, a gente tem que continuar, na verdade, trabalhando para a manutenção dessas conquistas e ampliá-las também, né? E assim combater, né, a desigualdade ainda presente, né? A desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, a homofobia e tantas outras mazelas que a gente ainda é obrigado a conviver. Os anunciados que eu trouxe, eu vou então aqui compartilhar, só um segundo. É, aqui. Tá aparecendo a tela cheia, Marcos? Tá sim, só está faltando você passar por segundo para o segundo, porque esse está em branco. Tá. Isso. Pronto. Eu vou pedir licença a João Aguirre para repetir. Eu tinha separado esse enunciado 3 também, né, falando sobre a evolução, ele é um dos primeiros, mas no sentido. João também falou sobre isso, né, na questão, né, de que houve muita discussão acerca do tratamento desigual, né, promovido lá pelo artigo 1790 do Código Civil, que em 2017 foi declarado inconstitucional. E esse enunciado ele foi elaborado depois, né, da declaração de inconstitucionalidade e, naturalmente, tem uma amplitude bem maior. Eu acho ele muito interessante justamente porque ele é, né, nitidamente um marco hermenêutico, né, uma orientação ampla, né, na qual a premissa é a igualdade das entidades familiares. A gente sabe que não existe hierarquia entre as entidades familiares, né? Tem, inclusive, um texto do professor Paulo Lobo, um texto bem relativamente antigo, né? Eh, Sobre as entidades familiares, né? Para além dos números clausos, onde a gente aprende ali, né, a inexistência dessa hierarquia entre as entidades. Então, obviamente, os regulamentos podem ser distintos, né? De uma entidade para outra, mas a interpretação sistemática e conforme a Constituição não permite que haja esse tratamento discriminatório entre elas. Isso no direito de família, no direito das sucessões, então entende-se por inconstitucional qualquer tratamento discriminatório ao companheiro ou ao cônjuge, né, em razão de compor um ou outro um determinado tipo de entidade familiar. E eu acho esse um dos enunciados mais importantes
dessa nossa coleção. Na sequência, eu trago. Só um segundo. Tem que estar passando aqui de tela como Simone fez. Esse enunciado 16, né, que é também muito interessante, demonstra a, essa evolução, né, na interpretação da lei e o esforço do IBDFAN na busca da efetivação, né, dos aqui o caminho da desjudicialização, né, dos procedimentos relacionados ao direito de família e das sucessões, e que já se mostrava, né, eficaz, e o IBDFAN não deixou de acompanhar e trabalhar, inclusive, para a remoção dos obstáculos né, ao propósito dessa desjudicialização trazida, né, desde a emenda constitucional, e isso se refletiu claramente nas modificações que ocorreram em 2024, né, agora bem recente, na Resolução 35 do CNJ, que data de 24 de abril de, 2000 a resolução é de 2007, né? As modificações ocorreram em 2024. Então, além do procedimento próprio para a lavratura da escritura de inventário, mesmo com a existência de testamento, né, que era antes um fator impeditivo, tornou-se possível também a via extrajudicial para a realização do inventário quando houver interessados menores e incapazes. Então, em um caso e em outro, ou seja, existindo testamento e havendo menores ou incapazes, desde que obedecidos os requisitos previstos na própria resolução, são reafirmadas as bases que fundam, né, o inventário extrajudicial. E aí torna possível a sua lavratura. Eu acho que foi uma grande evolução e houve uma enorme contribuição do IBDFAN também nessa questão, né? A desjudicialização é um caminho sem volta e, de fato, a gente não deve deixar de incentivar e de promovê-la. Vamos lá. O terceiro e último, né, aqui também trazendo um pouco do que Simone falou, aí temos aí entre as pessoas presentes na sala, né, como você já mencionou, nosso amigo Gabriel Honorato, que escreveu bastante sobre herança digital, e esse enunciado 40, né, diz que a herança digital pode integrar a sucessão do seu titular, ressalvadas as hipóteses envolvendo direitos personalíssimos, direitos de terceiros e disposições de última vontade em sentido contrário. Esse enunciado 40, ele, desculpa, é mais recente, né, e traduz o pensamento doutrinário que defende, né, assim como o professor Paulo Lobo faz, não existir, né, a chamada natureza de sucessão hereditária na herança digital, né, mas sim a natureza de legitimação para a preservação e guarda da memória da pessoa falecida. De acordo com o professor Paulo Lobo também, essa legitimação para agir em defesa da memória do morto, né, é a mesma para o acesso aos bens digitais, mas não se confunde com a sucessão hereditária. Legitima-se, no caso, o acesso aos dados digitais, mas não o seu uso, né? Como disse muito bem, explicou Simone, já as dimensões econômicas do acervo digital do morto, né, os seus perfis, os sites, e meus perfis de redes sociais e etc. Esses, né, as dimensões econômicas, na verdade, essas são transmissíveis e se incluem na herança deixada pelo de cujos, porque aqui entram os valores relativos à publicidade, aqueles relacionados à exploração econômica autorizada do direito da imagem, por exemplo, né? No entanto, a gente também tem uma outra questão que, além da memória, né, do morto, as contas que se referem a conteúdos privados da pessoa falecida, eles estão protegidos pela tutela da sua privacidade, né? E o mesmo a gente tem que reconhecer que se dá com relação aos dados pessoais de terceiros
que constam nesse acervo digital, né? A gente tem aí vários artigos escritos, próprio Gabriel, Pablo Malheiros, nossa colega, me esqueci agora, infelizmente, o nome dela, que escreveu, acho que um dos primeiros casos, né, um leading case na Alemanha, é Carina Fritz, né? Então, eu acho que também é de uma importância muito grande esse enunciado 40. E aí, Marcos, eu separei esses três, né, e queria agradecer mais uma vez a vocês todos, aos presentes, né, por comparecerem, por estarem aqui, conclamá-los mais uma vez a participar desse processo, que muito gratificante para a gente, né, e ele é o resultado também da participação de todas essas pessoas que vão enviar os seus enunciados, né, suas propostas. Muito obrigado, meu amigo. Eu que lhe agradeço, meu cara. Eu estou trazendo todo mundo de volta aqui para a tela, para, mais uma vez, dizer da minha satisfação e da minha alegria de a gente poder trabalhar juntos. Estou procurando Marília, achei Marília, tá? Vamos dar um tchau para a Luciana Brasileira, dizer que ela perdeu o nosso encontro de hoje, mas a Luciana vai estar conosco durante o trabalho. Pessoal, para vocês que nos ouviram até agora, deixa eu dar algumas informações mais práticas. Primeira coisa, o prazo para envio de propostas vai até o dia 30 de julho, tá? Por quê? Porque a gente, no mês de agosto, as pessoas que vocês estão vendo aqui na frente, vão trabalhar para organizar as propostas, para sistematizar as propostas e para a gente preparar o sistema de votação do IBDFAN. A gente vai separar as propostas e organizar as propostas, mas não somos nós que escolhemos os anunciados no final. Quem escolhe os anunciados são os associados em votação direta na internet. Esse período de votação vai acontecer no início de setembro. Marcos, como é que eu faço para enviar o enunciado? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e eu vou compartilhar o site do IBDFAN. O site do IBDFAN hoje, agora, nesse momento. E logo na abertura do site, aqui no início, vocês vão ver um banner que vai chamar a atenção aqui para vocês para o envio das propostas. Quando eu clico no banner, ele vai pedir para vocês as informações de acesso ao IBDFAN, o seu login e a sua senha. Quando você entrar em informar login e senha, o que é que vai aparecer aqui? A tela de boas-vindas, tá certo? E, pessoal, esse vai ser o mesmo sistema para você enviar a proposta ou para você votar nas propostas. E uma coisa importante, a gente vai deixar as propostas abertas uma semana para você votar. Isso eu quero chamar a atenção, que às vezes a gente submete 20, 25 enunciados para vocês votarem. E só os 10 mais votados serão apresentados no nosso congresso em outubro, no dia 29, 30, 31 de outubro, em algum momento, durante a programação do nosso congresso, a gente vai apresentar os novos anunciados para vocês. E é muito fácil participar. Eu vou clicar aqui, ó, enviar proposta de enunciado aqui embaixo, e aí você vai colocar adicionar. Ao colocar adicionar, você vai indicar se você está propondo o enunciado tratando do direito das famílias ou das sucessões. Isso ajuda muito a gente na hora da gente organizar o trabalho e fazer análise das propostas, tá certo? E, pessoal, é muito comum que a gente faça uma proposta que diga respeito a um artigo que já existe do Código. E também fica interessante para que os outros colegas possam localizar esses enunciados depois. Então, você vai informar aqui, aqui dispositivo do Código, a sua proposta se refere. E pronto. Aqui tem um espaço de 500 caracteres para você digitar o enunciado. Atenção que isso é importante. Às vezes a gente recebe uma mensagem e as pessoas dizem assim, Marcos, olha, eu não estou conseguindo enviar, tem alguma coisa errada. É porque a gente limitou o tamanho do enunciado, e se for o caso, vocês podem fazer 2 ou 3 propostas para você continuar a enviar a sua ideia, porque a ideia é que, no final do dia, o texto do enunciado, a tese do enunciado, seja algo objetiva, sintética, concisa, e transmita a ideia central daquilo que a gente está propondo aqui. E, pessoal, veja, a gente sugere que vocês contextualizem a necessidade desse enunciado. Qual é o ponto controvertido do artigo que você está comentando? E aqui tem um espaço para você justificar aquela proposta, para você chamar a atenção de por que é relevante aquele aspecto. É rapidinho, você vai demorar alguns minutinhos para preencher isso aqui,
No final, a gente pede que você confira o texto da resolução dos enunciados, que tem o detalhamento das regras. Eu acho que não preciso fazer isso agora com vocês aqui para mostrar, e é só clicar em enviar. Você pode mandar quantas propostas você quiser, até o dia 30. E para isso, você precisa ser associado ao Instituto, assim como você precisa estar associado para participar da votação. Pessoal, se a gente receber 3, 4 enunciados ou propostas de enunciados sobre o mesmo tema, a gente vai tentar condensar essas propostas, contemplar todas elas. Então, no final do dia, os enunciados acabam sendo uma proposta coletiva, porque ela vai passar por você, vai passar pelos membros dessa comissão. Essa comissão vai colocar para votação. Todos os outros associados vão avaliar se ela deve ou não ser incluída. E a gente vai ter aí mais 10 propostas, no máximo, para serem apresentadas no próximo congresso. E a gente depende agora de vocês. Então, se você está reclamando do juiz, está reclamando do legislador que está demorando com o projeto que você gostaria que fosse aprovado, se você tem uma ideia melhor de como é que vai lidar com os assuntos, esse é o seu momento, essa é a sua hora. Mas a gente vai agora, já se dirigindo para o final, agradecer aos presentes, agradecer aos meus amigos que estão aqui, informar que a gente está disponível também, se vocês quiserem conversar e mandar alguma mensagem para a gente, tá? Nos canais oficiais do IBDFAN. Maria José está aqui, se chegar alguma mensagem dirigida à comissão de anunciados, a gente vai receber através do Ronda e da Maria José, para poder a gente continuar nesse diálogo. A gente se vê no Congresso em outubro, e, quem sabe, com a oportunidade de comemorar aí mais alguns novos anunciados que vão seguir com a gente nos próximos anos. Mas, por hoje, pessoal, eu só quero agradecer, desejar boa noite a todos e encerrar por aqui, rigorosamente dentro do nosso tempo. Eu soube que é feriado em São Paulo. João, aproveita aí o restinho da noite, tá? Ricardo, lamento muito que está frio aqui, eu estou olhando aqui, está 24 graus, tá certo, Ricardo? Simone, eu sei que a situação não está boa aí para você, nem Marília. Então, espero que as coisas esquentem por aí e até muito em breve. Desejando uma ótima noite para todo mundo, pessoal. Até breve. Tchau, ótima Boa noite, noite. pessoal. Até logo. Alegria Até rever logo. todo mundo. Até. Boa noite. Obrigada, Marcos. Tchau, Obrigado, pessoal. obrigado.